E aí pessoal, tudo bem? Hoje a TV Guia do Ator dá continuidade à série de programas sobre a voz. Nesta edição, fisiologia da voz e os principais males que afetam o trato vocal. A doutora Silvia Pinho falou um pouco sobre o funcionamento das pregas vocais, mais conhecidas também como cordas vocais. As pregas vocais, popularmente chamadas de cordas vocais, são duas pregas. Elas estão alojadas aqui atrás do gogó e aqui nós temos um modelo dessa laringe. Aqui é o gogó. E as pregas vocais estão logo atrás do gogó, numa posição horizontal em relação ao solo. Então, quando você vai fazer um exame, por exemplo, de laringe, o aparelhinho do médico entra pela boca, traciona a língua, entra pela boca e nós observamos as pregas vocais de cima. Então, as pregas vocais são essas preguinhas, tem uma de cada lado, tem as verdadeiras, que são essa branquinha aqui, uma de cada lado, e as falsas, que são essa parte superior, que, por exemplo, a Elza Soares fala que ela tem 4 pregas vocais, né? E ela tem mesmo, ela tem 2 embaixo, que são as verdadeiras, e 2 em cima. E aí ela faz... Ai, é o meu guri, olha aí. E isso que as pregas falsas é que fazem esse som extra, que seria o growling, né? Tão usado no jazz, por exemplo, no rock. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days. E então, como funciona? A gente olhando no exame do médico, você veria as pregas vocais dessa forma. Na verdade, elas estão paralelas ao solo, né? Você está vendo assim, mas elas são paralelas. Quando o ar vem dos pulmões, quando a gente está respirando, elas estão abertas. Quando nós falamos, elas se fecham e vibram como se fosse a boca de um balão de borracha, de festa de criança, que você faz assim, uim! É assim que funciona, né? Porque a prega vocal é revestida de mucosa, isso aqui. E aí ela então vibra e produz um som como do balão de festa. E aí a gente articula esses sons, joga nas caixas, por exemplo, eu vou fazer um papel de um fanho, né? Então esse som que vibra aqui, eu abro lá atrás o palato mole, que é a campainha, parte mole do céu da boca, e jogo o som aqui. Mas, por exemplo, se o meu personagem for um fanho e eu não tenho microfone, eu não consigo ter projeção. Então, se o meu ator precisa fazer o papel de um fanhoso, não basta abrir a campainha, eu tenho que dar para ele um pouco de potência para essa voz. Então eu vou ativar a faringe, que é a parede lateral que a gente tem aqui, do lado da língua, metalizar a voz. E aí eu faço assim, e esse som misturado com esse, e aí dá esse aqui. E então você consegue construir um personagem fanhoso, mas com projeção de palco, porque a plateia precisa ouvi-lo. E sou fanhoso assim, ninguém escuta. Então eu preciso associar um outro departamento daqui de cima. Então, as pregas vocais, na verdade, elas produzem o som. Elas podem também participar da construção do personagem. Por exemplo, eu posso fazer uma voz mais sensual. E aqui as cordas vocais, as pregas vocais, não fecharam direito, né? Eu posso fazer uma coisa assim, por exemplo, uma voz tensa, simulando uma doença como uma disfonia neurológica, por exemplo, a disfonia espasmódica. Isso é prega vocal que está fazendo.
Mas grande parte dos ajustes feitos pelo ator são feitos da prega vocal para cima, no trato vocal, nesse tubo que sai lá das pregas vocais, daqui de baixo, e seguem para o nariz e para a boca. Ah, é você que tá aí? Você é a faxineira, Berg? Ai, eu não vou nem responder. Cadê o Princeton? Tá no banho. Tá precisando de ajuda, Berg? Os calos, os inchaços, que a gente chama de edemas, né? Eles se formam pelo uso errado da voz, ou pelo abuso da voz. Às vezes, por exemplo, eu falo corretamente, né? Eu falo, mas às vezes eu tenho que dar aula 10 horas por dia. Quando eu viajo, por exemplo, eu vou para Portugal para dar um curso. São 3 dias intensivos, então eu dou de 8 a 10 horas por dia. Chega no final do terceiro dia, eu estou fatigada. A minha voz já não tem o mesmo rendimento, o mesmo brilho que ela tem no primeiro dia, porque é músculo. E os músculos fadigam, assim como o corpo da gente fadiga. Então, se eu faço abusos com a minha voz, ou se eu grito demais, por melhor que eu utilize essa voz, eu vou ter problema. As fendas, depende do tipo de fenda. Tem as fendas posteriores, que são por uso errado da voz, por hiperfunção. Tem as fendas fusiformes, por exemplo, conforme aquela que eu te falei, que tem no idoso, que são fendas por falta de tecido, já tem uma característica diferente. Tem fendas em toda extensão, que são por hipofunção. Então tem variações dessa configuração glótica que a gente chama, que são as fendas. E cada configuração tem um correspondente problema, né? Que vai ter que ser trabalhado separadamente, individualmente. O diagnóstico e o tratamento dos nódulos nas pregas vocais devem ser sempre feitos por profissionais capacitados. A doutora Silvia explicou alguns tratamentos possíveis. Os nódulos vocais, o que é importante? Coisa mais importante é a gente utilizar uma voz chamada flow phonation, que é de um pesquisador importante sueco chamado Johan Sundberg, e ele percebeu que a melhor maneira de falar durante o dia, por exemplo, você é ator, qual é o melhor jeito de você falar para você não ficar cansado? Para de noite você poder atuar na sua plenitude? Seria dessa voz que eu estou falando aqui. Você veja que não tem brilho essa voz. Essa é a flow phonation. A fonação flow phonation corresponde à emissão vertical, que a gente chama, sem brilho. Para que ela ocorra, é preciso que a laringe esteja numa posição mais baixa no pescoço. Então, ela precisa fazer assim. Se você puser a mão aqui e deglutir, você vai ver que a laringe sobe. O gogó sobe por quê? Porque quanto mais alta estiver essa estrutura, mais fechadas estão as pregas vocais, para impedir que o alimento entre por meio delas e nós tenhamos uma aspiração e vamos engasgar e podemos até morrer, sufocar, né? Então a laringe sobe para ajudar as pregas vocais a fecharem com força para o alimento não descer. Então a primeira coisa para tirar um calo da prega vocal é fazer com que a laringe desça. E isso corresponderia a tirar o sapato apertado do pé para o calo ir embora. A laringe alta é o sapato apertado em cima da prega vocal. Então, como nós podemos fazer isso? Então, por exemplo, tem exercícios do tipo do espaguete, que é assim, você olha aqui e ó, você suga o ar. Se você observar o meu pescoço aqui, você vai ver a minha laringe descendo, ó. Tá? Então, o músculo que fez isso é um músculo que está aqui, chamado esternotireoide, principal abaixador da laringe. Esse músculo deve ser trabalhado. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é um exercício, ó. 1, 2, em 3 séries de 10, você vai corresponder a isso aqui, 1, 2, para ganhar força e massa aqui. Então, se você fizer isso todo dia, você vai conseguir posicionar a laringe mais baixa com mais facilidade do que se você não fizer nada, né? Porque é ginástica pura. Bom, outra coisa que ajuda a laringe descer é você pensar numa voz de bocejo, por exemplo. Você fizer assim, ó, você fez, já imediatamente a sua laringe desceu, tá? Sempre que o palato mole sobe, a laringe desce e o fundo da garganta abre. Então, a flow phonation, ela vem de uma voz quase assim.
oi, tudo bem? De bobo. Eu digo, vamos falar como um bobo. Oi, tudo bem? A laringe desce. E aí você começa assim, vai transformando até chegar assim. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Ai, 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 ai. Ó meu gogó subindo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro. Você viu? Isso aqui vai dar calo. E aí a pessoa fala assim o dia inteiro e depois de noite ele quer atuar. Não dá. Não dá, né? O brilho da voz não é daqui. O brilho da voz é daqui de cima, do cinturão superior de brilho, que tem uma nomenclatura, tá? É daqui, é na máscara. Então, quando tem calo, a primeira coisa que tem que ser feita é mudar o jeito de falar. E essa seria uma boa alternativa. Aí depois tem exercícios do tipo vibração, que massageiam as pregas vocais dessa forma e ajudam a circular o sangue no tecido e a gente acredita que isso ajude a diluir o calo mais depressa. Mas não adianta nada eu passar um creme maravilhoso no meu calo do pé e continuar usando o sapato apertado. Então essa é a principal causa do nódulo vocal. Algumas pessoas não conseguem cantar ou afinar a voz. Andrea Witwer falou um pouco mais sobre estes problemas. Existem pessoas que não têm condições de cantar. Pessoas que têm patologias graves, né, nas pregas vocais, em que distorcem o som. Então, acaba que elas ficam impossibilitadas de cantar. E aquelas que são chamados os amúsicos, né, que têm amusia. O que é amusia? Amusia é uma disfunção neurológica que pode ser congênita ou adquirida. Quer dizer, você pode nascer com ela ou adquirir, por exemplo, num acidente de carro. E a pessoa acaba ficando, que era, por exemplo, no caso do adquirido, que era músico, né, ou um compositor, pós o acidente, adquirindo a amusia, ele fica impossibilitado de ouvir música. E as pessoas que têm a amusia mais grave, a música se torna algo insuportável de ouvir. Ela deve procurar, na verdade, um professor de música. Se ela quer cantar, então um professor de canto que tenha experiência para saber se a pessoa tem amusia ou se ela tem um bloqueio psicológico. De repente teve um trauma na infância, encontrou um regente, né, no seu coro infantil que falou: "Cala a boca, menino! Você é desafinado!" Traumatizou a pessoa, leva para sempre, sou desafinado, ela é minha bandeira. Não canta. Só canta se passar por um processo de desbloqueio psicológico. Fique ligado no programa da semana que vem, que falaremos sobre a voz usada no teatro musical. Até lá!